Ei, tá cansado de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no link da descrição. Sobre esse lance aí da energia, a gente tá tendo menos chuva e tudo mais. Isso. Cara, a gente... Qual que é a nossa alternativa? É energia nuclear? É o quê? O Brasil vai ter que se adaptar às mudanças climáticas, em primeiro lugar, tá certo? E na questão energética, foi legal que você tocou nisso. Você já notou o seguinte? Vai para a Suécia ou para a Alemanha, você vê mais energia solar sendo produzida lá do que você vê no Nordeste brasileiro. Você vê mais energia eólica na Inglaterra do que tem em todo o Brasil. Por que isso? Né? Uma pergunta óbvia. Né? O que acontece é que eles são espertos e nós estamos sendo burros. Entendi. O Brasil tem um potencial de geração de energia eólica e solar muito maior que qualquer outro país do mundo, por causa da nossa posição tropical. E a gente não aproveita isso. Aí a gente fica queimando petróleo em usinas termoelétricas para a gente pagar mais caro pela eletricidade, para aumentar a inflação e todo mundo perder. Quer dizer, isso é muito pouco inteligente. De onde surge isso? Como assim? Esse conceito de não usar as matrizes energéticas que são mais favoráveis ao país. Olha, se a gente tivesse um governo inteligente, isso não aconteceria. Mas isso aí é de muitos anos atrás, né? Conta um pouco dessa história. Intensificou. Por que isso acontece? Bom, toda a questão é quem ganha dinheiro com o quê? É foda. Né? Então, veja bem, os construtores de barragem de usina hidrelétrica não queriam que o governo investisse em usina eólica ou usina de energia solar. Os caras que estão queimando petróleo também não querem. Não querem. Dane-se a sociedade, dane-se o interesse da sociedade, dane-se o clima do futuro do nosso planeta. Eu quero ganhar o meu dinheirinho, comprar o meu iate, ter uma casa de 1.000 metros quadrados e acabou-se. Então, esta filosofia do nosso sistema socioeconômico hoje tem que mudar, senão todos nós vamos morro abaixo. O investimento para a gente aproveitar energia eólica e energia solar é muito alto? Eu imagino que não. É muito menor. Hoje, nos preços que o Ministério da Minas e Energia faz de leilão de novas formas de energia, é muito doido. Energia solar e eólica é mais barato do que queimar combustível fóssil. Então, por que a gente não aproveita? Né? É uma boa pergunta. Mas não é porque não dá voto, pô. Tem várias razões, né? Tem a ver com quanto que cada deputado ganha com cada alternativa. Tem a ver com que os caras têm medo do novo, do desconhecido, vamos ficar com o que não está dando certo. Tem várias razões, mas isso precisa mudar. Particularmente as novas gerações têm que cair essa ficha de que neste caminho que a gente está indo agora, a gente só vai para o buraco, não tem jeito. Os governos, eles costumam ouvir a comunidade científica, especificamente nesse assunto? Não. Este é um dos problemas, porque os governos, basicamente, respondem muito mais aos interesses econômicos, ao bolso deles, do que dos interesses da sociedade como um todo. Né? Se fosse assim, a gente não teria um salário mínimo, que é vergonhoso que a gente tem, a gente não teria 30 milhões de pessoas passando fome e vai por aí afora. Então, o que a gente precisa é de governos que governem com os interesses da população em vista e não o interesse do próprio bolso deles. Paulo, mas você, colocando assim, eu vejo que a estratégia de marketing mais eficiente é uma que endereça diretamente a população para ela ganhar consciência sobre isso. Sim. O que está sendo feito nesse sentido? Então, veja, a ciência, você nunca viu nos jornais, ao longo dos últimos 2 anos, falar tanto de ciência, sobre mudanças climáticas, sobre vacina, sobre novas formas de energia, do que a gente via 5 ou 10 anos atrás. Observa que a ciência está muito mais hoje no cotidiano das discussões. Esse podcast não existiria 10 anos atrás, né? E vai por aí afora. Ou seja, há sim uma demanda muito grande da sociedade por encontrar alternativas para um modelo econômico que, obviamente, não deu certo. Senão a gente não estaria nesse buraco das mudanças climáticas que a gente está hoje. Então,
a ficha está caindo, eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto é que você vê que nas eleições de vários países, como a Europa, por exemplo, da Suécia, da Alemanha, você vê partidos verdes que realmente defendem uma bandeira de, olha, vamos prestar mais atenção, né, à qualidade de vida dos cidadãos, ao invés do dinheiro que o sistema financeiro ganha, eles estão levando a parada. Uma boa pergunta, por que os partidos com uma bandeira mais verde no Brasil não deslancham? Por que, por exemplo, a Rede acabou tendo tanta dificuldade? São Qual várias é a questão? questões. Uma delas é o seguinte, gente, agora é uma opinião pessoal muito, né, restrita. Você falar para um sujeito que mora num barraco de favela no Rio de Janeiro, com o filho dele chorando de fome, tá certo? Ele não tem emprego. Uma casa que a hora que chove inunda o tempo inteiro. Falar para ele se preocupar com o meio ambiente e com o clima é pedir demais. Eis um consenso nessa mesa. Então, esse é um ponto muito importante. Quer dizer, agora, os países desenvolvidos já passaram dessa etapa que o Brasil está hoje. Mas, por incrível que pareça, por exemplo, você pega um americano médio, olha, ele quer ter 3, 4 carros na garagem, quer ter uma casa de 300 metros quadrados e vai por aí afora. Ele está se lixando para a mudança climática. Só que tem um detalhe. As emissões desse americano, quem vai sofrer os impactos das mudanças climáticas não é ele. É um favelado da Rocinha, é um favelado aqui da Vila Brasilândia ou um favelado na África. Tá? Não é um cara que tem uma casa de 400 metros quadrados e 3 carros na garagem nos Estados Unidos. Então, a questão da mudança climática tem muito a ver com injustiça social. Interessante. Essa é muito boa. Mas sobre... Você diz que ele não vai sofrer, porque ele vai ter recursos para se cuidar e tal. Exatamente. Né? Tem até caras como Elon Musk que está botando bilhões de dólares em construir naves espaciais para colonizar Marte, porque quando não der mais nada na Terra, ele vai para Marte. O que cá entre nós é uma bobagem, né? Vamos ser honestos. Bobagem mais do que total. Mas ele está investindo absoluta. Bilhões nisso, por incrível que possa parecer. Então tem toda eu não acho tão incrível, tá? Porque eu acho que tem um efeito de marketing que retorna esse valor várias vezes. E ele é bom nisso, né? Ele é o rei disso. Ele é o rei, ele é o rei do marketing. Posso fazer uma pergunta difícil? Uhum. Quando você fala que existe uma questão que é de médio prazo ou de longo prazo e que ela se desloca, vamos dizer assim, do ponto de vista dos seus impactos, da origem do problema, por exemplo, as grandes emissões nos Estados Unidos para as periferias ou para os lugares em desenvolvimento no mundo como o Brasil, você coloca uma situação que parece que nos coloca, como brasileiros, fora do papel de protagonistas de uma mudança que possa fazer a diferença. Mas aí vem a pergunta difícil. Será que se nós não somos protagonistas dessa mudança efetiva, a coisa mais racional é não puxar o barco? Entende? Olha, é uma boa pergunta. Tipo, pensa a tragédia dos comuns, entendeu? Mas já que a gente vai se ferrar pelo outro, nas antípodas da tragédia dos comuns, então talvez o melhor seja a gente não puxar o barco mesmo. Na verdade é o seguinte, não é a gente... Não que eu ache isso, tá, gente? Ferrar pelos outros. Porque quando você olha o planeta todo, não existe os outros. Este é um ponto importante. Né? Estamos todos na mesma casa. Só que a casa está se danando. Está aquecendo, está tendo aumento. Meu irmão está destruindo a casa. Você falou do protagonismo do Brasil. Olha, o Brasil sediou a Rio 92, sediou a Rio +20. O Brasil sempre tinha um papel de liderança enorme nas questões ambientais e perdeu esse protagonismo por completo. Hoje o Brasil é pária na questão ambiental e na questão climática global. A gente precisa resgatar isso, porque o Brasil, olha, é uma potência mundial, é difícil da gente acreditar nisso, mas do ponto de vista de população, de emissões, de PIB per capita, nós estamos entre os 10 maiores países do planeta e com isso nós temos responsabilidades desses 10. Responsabilidade de preservar a Amazônia, né? Porque se a gente destruir a Amazônia, tá? A quantidade de carbono que é armazenada hoje naquele ecossistema, que são 120 bilhões de toneladas de carbono, isso é equivalente a 10 anos de toda a queima de todo o petróleo no planeta. Se aquilo for para o ar,
tchau para todos nós. A temperatura do planeta sobe para pelo menos 6 ou 7 graus. E aí, tchau para todos nós, tchau para todo o sistema que mantém a vida no planeta como um todo. Oceanos, ecossistemas e assim por diante. Uma licença para o cinismo. Mas se é assim, justamente o americano médio pode nos ferrar, a estratégia ótima não seria usar isso de maneira a barganhar com os outros países para que a gente também tenha algum retorno positivo pela preservação? Entende? Eu não estou dizendo que eu acho isso. Essa vou colocar assim, o elefante na sala. Sim. O elefante está no meio da sala, né? E, na verdade, tem 2 elefantes no meio da sala. Tá? Um é queima de petróleo, que tem que parar, e o segundo é desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia, claro, que tem que parar. Tá? Agora, o legal dessa história é que o Brasil tem vantagens estratégicas monstruosas nessa questão. Só que a gente precisa aprender e ser inteligente para usar as nossas vantagens estratégicas. Quais são elas? 44% das nossas emissões de gás de efeito estufa é desmatamento da Amazônia. Nossa, mas é muito. Não tem nenhum outro país do mundo que possa reduzir em 44% as suas emissões com benefícios ambientais e com custo praticamente zero. Pensa nisso. Então, o Brasil tem vantagens estratégicas monstruosas, né? Nós temos energia hidroelétrica e energia solar e eólica que, se potencializado, nós damos de 10-0 em China, Estados Unidos ou qualquer país da Europa, né? Só que a gente não está aproveitando essas vantagens estratégicas. Por outro lado, a gente tem vulnerabilidades enormes, né? A gente tem 8.500 quilômetros de costa, que se o mar subir 1,5 metro, tchau para Rio de Janeiro, tchau para Santos, tchau para Recife e assim por diante.